Olá, amigo desenhista! Se você sente dificuldade em desenhar e quer passar disso para isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender, chegou o meu mais novo método de desenho. Aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais, podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo, além de criar seus próprios personagens. Clica no link da descrição e saiba mais. E é isso aí, moçada, chegamos a mais um tutorial do Demon Slayer, trazendo para vocês aí a Hashira do Amor, né, Mitsuri. E é isso aí, ó. Hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o desenho. A segunda parte vai estar no primeiro comentário fixado, que é onde eu faço a coloração também. Então vamos aprender a desenhar ela certinho, fazer essa line art bonita. E a coloração você vê depois que sair aqui no canal. Geralmente sai um dia depois, então veja lá no comentário se já tá lá, beleza? Se você é novo aqui, se inscreve no canal, beleza? Então não esquece, deixa o gosteição aí e vamos lá pro nosso vídeo. Se inscreve que vem muita coisa bacana por aí. É isso aí, moçada. Primeiro nós vamos começar aqui o nosso desenho usando uma régua, né, e fazendo uma linha de 5 centímetros aqui na parte de cima da folha, tá? Aqui eu estou usando uma folha no tamanho A5, então se você for fazer em um A4, você faz o tracinho com 10 centímetros, porque aí você vai trabalhar com o dobro do tamanho, tá? Em seguida eu vou puxar bem à frente aqui e fazer uma linha inclinada, certo? Aqui não tem uma medida certa para você fazer essa linha inclinada, tá? É só fazer um tracinho aí, porque aqui vai ser meio que uma divisa, ok? Em seguida eu vou fazer dois tracinhos um pouco mais inclinados, agora voltados para baixo, né? Ao contrário, tá? Esses tracinhos vai ser onde a gente vai trabalhar os olhos da personagem. É muito importante que você faça esse esboço inicial para poder pegar as medidas certinhas aí, tá? Então aqui no caso tem 1,5 cm. Quando você for fazer, você pode fazer no A4 com 2 centímetros ou 3 centímetros, já fica bem bacana. Então aqui agora eu já posso começar a trabalhar a partezinha de dentro do olho dela. E aqui, a partir dos detalhes do olho que a gente for fazendo, é onde a gente vai conseguir pegar as medidas certinhas para poder fazer as partes da cabeça. Então nesse primeiro olho aqui eu vou demarcando a linha de pálpebra em cima e embaixo também. Lembrando que a pálpebra dela em cima, né, na verdade os cílios dela na parte de cima são mais fortes, né, são mais escuros e mais grossos na parte de cima, e na parte de baixo é apenas um tracinho, tá? E eu faço bem encostadinho com aquela primeira linha que eu fiz, ó, inclinada, tá vendo? E essa linha é o que vai dar uma medida certa para a gente dar um espaçamento e fazer o outro olho. Esse espaçamento ele tem mais ou menos a distância do primeiro olho que eu desenhei. É como se eu medisse esse primeiro olho e fazesse a distância por ele, para a gente poder começar os detalhes desse segundo olho dela aqui, ok? E esse olho dela é basicamente a mesma coisa, tá? A única coisa que você vai mudar aqui é a parte do cílio de cima dela, que aí você vai fazer uma parte invertida, né? Se você fez de um jeito no outro, você vai fazer de outro nesse aqui, tá? A parte fina vai ser no final, nesse caso aqui. Em seguida eu faço as duas pálpebras dela aqui, tracinhos leves de pálpebra. E agora vamos começar uma parte importante no desenho, tá? Que é definir a base do rosto dela, tá? A gente sabe que a Hashira, ela tem aquele rosto um pouquinho fininho, né? Meio infantil, né? Meio jovenzinho. Então o rosto dela é bem curtinho, tá? Então eu vou fazendo baseado aqui nessas informações. Eu faço o rosto dela bem curtinho. E na dobra do rosto dela eu vou fazer um traço que vai ser onde a gente vai definir o nariz da personagem. Eu fiz o rosto dela completo, né, embora a mão dela vai estar na frente, porque assim a gente tem uma base melhor para quando vir, ó, fazer essas formas geométricas aqui na frente do rosto, né, para focar na mão da personagem, tá? Então trabalhe essas formas geométricas que eu tô fazendo aí para poder ficar certinho aí no seu desenho, ok? Vai ficar bem bacana se você fizer isso depois. Lembrando, a mão dela, ela vai ser basicamente um pouquinho só maior do que o olho, tá? Então pega isso como medida também para você fazer. Assim que eu foco toda essa partezinha na mão dela fechada ali, né? Eu vou fazer uns detalhes aqui na parte do braço. É como se eu estivesse continuando o braço e vou deixar ele finalizado até a parte do cotovelo. Lembrando que tudo isso aqui é um esboço, então é obrigatório que você desenhe bem clarinho, porque pode ter partes que você vai apagar depois. Veja que eu finalizei também a base da cabeça dela, fechando, né? Sem me preocupar muito, apenas fiz de forma circular, encostando até o traço da bochecha dela aqui embaixo já, tá vendo? Então eu deixei ela carequinha aí, mas é só uma basezinha que a gente precisa, tá?
Em seguida eu faço alguns detalhezinhos curvados, que vai ser onde vai se encaixar o ombro dela, e assim eu posso fechar a parte do antebraço também, juntando já com o primeiro braço que a gente tinha criado, ok? Agora aqui eu vou definir alguns detalhes do cabelo da personagem. Lembrando que o cabelo dela tem aquelas mechas bem quadradas, né? Como outros personagens que eu já desenhei do Demon Slayer. Quando eu faço a primeira mechinha na lateral do olho, eu faço um arco em cima, onde vai mais ou menos a altura da testa da personagem. É bom a gente definir essa altura da testa, porque assim a gente já vai ficar com a noção de onde essas mechas vão terminar, né? A gente sabe que ela vai partir do início do olho, e aí a gente vai levando ela até a raiz do cabelo, e essa medida que a gente faz aí vai ajudar demais nisso. Então a partir disso eu vou colocando todos os detalhes possíveis aqui do desenho, juntando que tem algumas mechas que vão ser um pouquinho mais finas que outras, né? Uma vai estar para um lado, outra também vai estar para o outro, e elas são bem pontiagudas nas curvas dela, tá? Então é como se a curva dela fosse quadrada, tá? Do jeito que vocês podem ver aí no exemplo que eu estou fazendo no vídeo. Então à medida que eu for fazendo essas mechas, eu vou apagando algumas partes também, porque você não vai precisar pegar essas partes aí, são partes que a gente vai ter que eliminar para também não atrapalhar vocês que estão desenhando. E assim eu vou fazendo, preenchendo toda essa base do cabelo de cima da personagem. Agora que a gente terminou a parte do cabelo em cima, vamos fazer aquelas partezinhas das tranças dela, né? Ela tem tranças enormes aqui na lateral do cabelo dela, da cabeça, enfim, tá? Então eu vou fazer a definição dessas tranças. Lembrando que a personagem, como eu já falei, né, ela tem os traços do cabelo como se fosse partes quadradas e não muito arredondados, tá? Então a gente vai trabalhando traços retos ao invés de traços muito curvados nessa parte de fazer essas franjas delas aqui laterais, tá? Essa parte das tranças dela laterais. Eu vou deixar demarcada a parte da trança, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, né? Não vou continuar ela porque eu quero já definir totalmente né, essa partezinha aqui do braço dela, ok? Então vou finalizar essa parte da mão. Veja que aquelas formas geométricas que eu fiz inicialmente, ela vai servir muito para você que vai desenhar esse traço da mão dela com os dedos. E aí a gente já tem a direção que os dedos vai pegando, né? Já tem até o formato deles. Então a gente vai só dar uma vida a mais ao traço aqui na parte da mão da personagem, juntamente com alguns detalhes de roupa em seguida, né? Vou descendo aqui adicionando os detalhes de roupa, que ela tem 3 camadas de roupas, tá? Então a gente vai e adiciona aqui, ok? Principalmente nessa base do braço dela. E aqui eu já posso até finalizar a parte da roupa, deixando tudo pronto nessa parte desse braço direito dela, né? E aí já vai ficar tudo tranquilo, tá? Em seguida eu vou adicionar alguns detalhezinhos de roupa aqui por dentro, próximo à mão dela. E também eu já posso fazer um detalhezinho que ela tem no olho, né? Aqui uma bolinha no olho, tipo uma pintinha. E aqui nesse lado eu vou fazer a outra franja dela, na verdade a outra trança dela, né? Então a gente vai fazer os detalhezinhos dela aqui, simulando o primeiro que a gente fez, né? É muito fácil de fazer. Eu vou fazendo todos os detalhes de forma quadrada, tá vendo? Ó, que os traços dela pega muito esse traço quadrado, tá? Fica até mais fácil fazer assim do que fazer de forma arredondada. Lembrando que eu vou fazendo dividindo já, né? Já vou fazendo as divisões também dela, tá? Adicionando mais alguns detalhes de roupa por dentro e também finalizando aqui essa parte de dentro da roupa da personagem, tá? Colocando um botãozinho e uns detalhes de dentro aqui dela, tá?
Agora em seguida a gente vai fazer a espada da personagem. E para fazer a espada a gente tem um segredo bem interessante. Primeiro, eu vou fazer uma demarcação de mais ou menos como vai ser o tamanho da espada, certo? Que vai pegar mais ou menos na altura ali do pulso dela, né? Da altura limite do papel até a altura do pulso dela. E aí, a partir que eu faço isso, né? Eu vou detalhando todas as partezinhas do cabo da espada dela aqui. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou detalhar essa parte final, né, que é a ponta da espada, e em seguida ela tem alguns detalhes de coraçõezinhos aqui que eu vou adicionar também. E para adicionar esses coraçõezinhos e eles ficarem bem proporcionais, eu vou fazer duas demarcações e assim eu vou desenhando os corações por dentro dessas demarcações. Assim não fica nenhum maior do que o outro. Agora eu posso fechar essa partezinha da espada, né? Já fica todo legal, todo pronto. E aqui agora eu vou fazer aquela outra partezinha da espada que eu esqueci o nome. Tem um nome para isso aqui, tá? Mas eu esqueci agora no momento. E é em formato de corações também. São 4 corações, tá? Então eu vou fazendo aqui tipo os contornos, né? Como se fosse desenhando 2 corações e eu dando um relevo a eles à medida em que eu vou fazendo. Claro que cada um vai estar em uma direção diferente, né? Do jeito que eu estou fazendo no vídeo. Agora eu já posso finalizar essa basezinha da trança dela, colocando outros detalhes também, né? Que ela vai pegar até a base do papel mesmo, tá? E aí, juntamente com outros detalhes que eu posso adicionar já pela parte do cabelo. Lembrando que esses detalhes a gente pode fazer eles fininhos mesmo, tá? Alguns você pode fazer até curvados, não precisa ser totalmente seguindo as curvas das mechas, mas sim curvas de detalhe mesmo, tá? Do jeito que eu tô fazendo aí como exemplo para vocês, ok? E por último temos a sobrancelha, que eu não tinha colocado ainda, né? Ela tá com aquela sobrancelha, né? Como se ela tivesse expressiva, com a sobrancelha voltada para cima, né? E aí ela tá meio que com aquela característica de vergonha, né? É esse tipo de expressão facial que tá aqui na personagem, tá? Então ela tá simulando aquela carinha de vergonha, ok? Em seguida eu vou adicionar alguns outros detalhes na parte da espada e tá aí o desenho basicamente pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, para fazer a line art eu vou deixar umas dicas bem bacanas aqui para vocês também, tá? Primeiro, sempre que eu vou fazer a line art agora eu costumo apagar um pouquinho dos traços para deixar ele bem clarinho. E em seguida eu vou fazer um contorno normal por tudo, tá? Se vocês perceberem, eu estou simplesmente contornando, a não ser a base dos olhos dela ali, né? E a parte da sobrancelha também, que eu não fiz só o contorno, ali eu já deixei meio que finalizado. Mas o resto eu vou contornar, simplesmente contornar, sem fazer detalhe nenhum. E assim que eu faço o contorno dela, eu vou engrossar algumas partezinhas nesses traços de contorno, que aí vai dar uma vida a mais aos traços e vai ficar muito parecido com o traço do anime Demon Slayer, beleza? Então é esse tipo de traço de line art que eu tô querendo copiar aqui na personagem, e assim vai ficando bem bacana aí o desenho. Então essa foi nossa primeira parte aqui do tutorial. Se você curtiu, mano, não esquece, deixa o likezão aí que isso me ajuda demais, e compartilha também esse vídeo. E não esquece, tem uma playlist para vocês aí com outros personagens do Demon Slayer aí, super bem ensinados, com certeza vocês vão gostar demais, então vai lá, clica aí no link da descrição ou também no comentário fixado que vai estar lá para você, ou no card aqui final, né? É isso aí, muito obrigado e vamos aguardar o próximo vídeo. Valeu!